Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje é o dia de número 227, profeta Zacarias, capítulos 12, 13 e 14. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 227. Hoje, com a graça de Deus, vamos terminar mais um profeta. Hoje encerraremos o profeta Zacarias. Irmãos e irmãs, o capítulo 12, cada capítulo o padre vai dizer aqui um assunto, uma temática principal, e aí nós vamos fazer um pequeno aprofundamento. O capítulo 12 podemos colocar como título principal a libertação, a renovação de Jerusalém. Ali no começo do capítulo, já no a partir do versículo 2, vai mostrar como que Jerusalém é forte, como que Jerusalém ela seria restaurada. Veja, eis que faço de Jerusalém uma taça de vertigem para todos os povos em redor. Acontecerá o mesmo com Judá, por ocasião do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que eu farei Jerusalém uma pedra a levantar para todos os povos. Todos aqueles que a levantarem se ferirão gravemente. Contra ela se reunirão todas as nações da terra. Ou seja, nações, povos irão contra Jerusalém, mas ela será como uma pedra. Todos aqueles que forem contra ela serão derrotados. Aqui seguramente é um anúncio daquilo que aconteceria depois do exílio. Muitos podem perguntar assim: padre, hoje Jerusalém é atacada, essa promessa também é para hoje? Aqui é uma grande questão que nós deveríamos meditar aqui de uma forma mais profunda. Eu entendo Deus falando para Jerusalém, falando para um povo. E esse povo, sem dúvida nenhuma, é o povo judeu. Mas quando vem Cristo, ele forma um novo Israel, ele forma um novo povo, e esse novo povo é a sua igreja. A promessa que Deus havia feito para Israel, ela se cumpriu, ela alcançou a sua plenitude em Cristo. E hoje essa promessa, ela continua, ela é realizada através do novo Israel, que é a Igreja Católica, que é a igreja fundada por Jesus. Então, quando fala aqui da proteção de Jerusalém, está falando da proteção de um povo que não vai desaparecer. E aí Jesus ele deixa isso muito claro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Temos que tomar muito cuidado, senão a gente fica numa leitura assim um pouco fundamentalista, um pouco perigosa. Olha, aqui disse que Jerusalém seria protegida, então não vai cair nenhuma bomba em Jerusalém. Eu penso que aquilo que o autor está querendo dizer é muito mais do que isso, que a promessa que é feita para Jerusalém, ela vai se cumprir e ela jamais será destruída. E aqui isso vai ficar muito claro, porque na sequência do capítulo, e aqui eu baseio a minha interpretação, na sequência do capítulo diz que a casa de Davi, qual que é a casa de Davi? É o reinado, é a monarquia, é o sacerdócio, é aquele que estava na linhagem de Davi. Então, a casa de Davi, ela não seria destruída. Vamos ver isso a partir do versículo 10. E a casa de Davi, sem dúvida nenhuma, ela continua em Jesus. Vejamos ali juntos, capítulo 10. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo habitante de Jerusalém um espírito de graça e de súplica, e eles olharão para mim a respeito daquele que eles transpassaram. Eles o lamentarão como se fosse a lamentação por um filho único. Olha, derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo o habitante de Jerusalém um espírito de graça e de súplica.
e eles olharão para mim a respeito daquele que eles transpassaram. Aqui a tradição da igreja, aquele que eles transpassaram, a tradição vê Jesus. E aí muitos vão dizer assim, padre, mas não está muito claro, olharão para aquele que eles transpassaram, como que pode ser Jesus? Será que tem mais detalhes? Aqui o padre volta o texto que aqui merece a nossa atenção. Veja, derramarei sobre a casa de Davi, Jesus da descendência de Davi, através de José, de São José, derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo o habitante de Jerusalém um espírito de graça e de súplica. Aqui o Pentecostes foi em Jerusalém. Então todo habitante de Jerusalém, todos aqueles que estavam em Pentecostes, receberam esse espírito, espírito de graça, de súplica. E eles olharão para mim a respeito daquele que eles transpassaram. Eles o lamentarão como se fosse a lamentação por um filho único. Lamentarão aquele que eles transpassaram. Ou seja, isso acontece aos poucos com a conversão daqueles judeus que estavam mais próximos dos apóstolos. Muitos vão dizer assim, será que tem mais detalhes para dizer que é sobre Jesus? Vejam o começo do capítulo 3, aqui, do capítulo 13. Aqui tem mais uma preciosidade, aqui também tem mais uma obra profética que só em Jesus pode ser explicada. O texto diz assim, naquele dia haverá para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém uma fonte aberta. Vai pensando. Haverá uma fonte aberta para lavar o pecado e a mancha. Qual que foi a fonte aberta que lavou o pecado e a mancha? Pelas suas feridas nós fomos curados. Por que por esta fonte aberta os nossos pecados foram curados? Porque desta fonte aberta jorrou sangue e água. O que significa o sangue? É a Eucaristia. O que significa a água? O batismo, que nos lava dos nossos pecados. Então, veja, capítulo 13, versículo 1, merece meditação. E pessoal, não só aqui com o padre. Naquele dia haverá para a casa de Davi. Jesus era da casa de Davi. Naquele dia haverá para a casa de Davi para os habitantes de Jerusalém. Jesus morreu, foi em Jerusalém. Haverá para os habitantes de Jerusalém uma fonte aberta para lavar o pecado e a mancha. Aí o texto continua. E acontecerá naquele dia, oráculo de Javé dos exércitos, que eu exterminarei da terra os nomes dos ídolos. E eles não serão mais lembrados. Todos os profetas e o espírito de impureza eu os expulsarei da terra. Ou seja, a partir de Jesus tem apenas um Salvador, um centro, uma referência, um que realiza em plenitude aquilo que foi a vontade de Deus. Então aqui, para mim, fica muito claro que a partir de Malaquias capítulo 8, mas principalmente capítulo 9, nós temos aqui sinais, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 9, 11 e 13, os capítulos ímpares, têm sinais muito claros do anúncio daquilo que seria Jesus. E aí, se vocês quiserem, leiam do capítulo 13, dos versículos de 1 a 6. Vários sinais aqui, sinais messiânicos. Capítulo 14, eu daria o nome de monoteísmo. O que é o monoteísmo? Monoteísmo é acreditar em um Deus. Israel sempre foi circuncidado de povos que tinham politeísmo, acreditavam em vários deuses, e essa influência sempre foi muito forte, muito pesada para o povo de Israel. Em muitos momentos eles até acreditavam que haviam vários deuses, mas o Deus maior e o mais poderoso era Javé. Então haviam vários deuses, cada povo tinha o seu Deus, mas o Deus maior era o Deus deles, que era Javé. Cada vez mais essa tendência ela vai sendo vencida pela tendência de acreditar em apenas um Deus. E aqui no capítulo 14 é como se fosse uma pá, e com cal é como se fosse o sepultamento dessa ideia politeísta. Aqui diz que um Deus é o Criador, que só um Deus existe. Então, a partir desse capítulo 14, nós vamos vendo cada vez mais sendo sustentada, provada e ficando clara essa ideia que existe apenas um Deus. Sempre se acreditou, mas a compreensão da ideia do monoteísmo de apenas um Deus vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais defendida pelos profetas. E aqui em Zacarias capítulo 14, essa defesa, esse pensamento ganha talvez o seu auge naquilo que foi estudado até agora. E aí vocês podem ver, eu grifei aqui alguns versículos, grifei o versículo 8, o versículo 9, o versículo 11, o versículo 12, o versículo 14, depois o 16,
o 18 e o 19, e depois o versículo 21. Então são vários versículos que eu grifei, gostaria de ler um para vocês, para mostrar aqui a força, a importância do monoteísmo, aquilo que o padre estava dizendo. Nós poderíamos ler até mais, mas vejam aqui, capítulo 14, versículo 9. Então Javé será rei sobre todo o país. Naquele dia, Javé será o único, o seu nome o único. Não será mais um, não será o maior. Veja, o nome de Javé não será o maior, o nome de Javé será único, ele será o único rei, ele será o único ali em Jerusalém. E então, depois vai mostrar a importância da festa das tendas, que deve ser mantida. Isso daqui está no versículo 16, diz também que serão castigados todos aqueles que forem contra Jerusalém, que forem contra o povo de Deus. Então também tem a festa das tendas, como o padre disse, e várias tradições do judaísmo antigo aqui devem ser retomadas. Querido irmão, querida irmã, profeta Zacarias, um profeta que na primeira parte dos capítulos 1 até o capítulo 6, mais ou menos, tem 8 visões complexas, para mostrar que o pecado seria perdoado, que o povo voltaria para a terra prometida. E aí, a partir do versículo 7, a partir do capítulo 7, capítulo 8, mostra a importância do jejum, da conversão, da transformação do coração. E na segunda parte, dos capítulos 9 a 14, nós temos sinais messiânicos. Aqui parece até coincidência, mas nos capítulos ímpares, 9, 11 e 13, vários sinais concretos, antecipando aquilo que seria a vinda de Jesus. Ele viria em um jumentinho, do seu lado jorraria uma fonte que perdoaria todos os pecados, ele estaria perdoando os nossos pecados, o pastor, da mesma forma que aqui representado por Zacarias, foi traído, nós vemos também que Jesus foi traído, e aqui ele foi traído por 30 ciclos de prata, Jesus também foi traído pelo mesmo tanto de prata, aquilo que representava o salário de um escravo naquela época. Então, a partir do capítulo 9, novamente, muitos sinais de Jesus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, principalmente ali os últimos profetas, com o coração aberto, com humildade, e quando lemos assim com atenção, nós vamos perceber que o Antigo Testamento já está nos preparando para Jesus. Querido irmão, querida irmã, nós estamos no mês de agosto. Se você acompanha os nossos vídeos quando começaram, o mês de setembro será o último mês que nós vamos meditar o Antigo Testamento. E ali, dia de Santa Teresinha, 1º de outubro, vamos começar o Novo Testamento. E aí, a leitura ela é de um prazer, ela é de um deleite que é muito grande. Por quê? Porque a maioria dos textos nós já conhecemos. Irmão e irmã, continue firme, continue sendo perseverante, continue se organizando para não deixar de ler. Amanhã nós vamos recomeçar o profeta Isaías, naquilo que é a terceira parte de Isaías, a partir do capítulo 56. Se você tiver tempo, leia adiante, faça o possível para terminar o profeta Isaías o quanto antes. Nós temos aqui nos próximos 3 dias, 3 partes diferentes aqui deste 3 blocos diferentes dessa última parte do profeta Isaías. Se você quiser um breve resumo dos capítulos 56 a 58, amanhã, depois de amanhã, os capítulos 59 até 62, e aí, por fim, capítulos de 63 até 66. Então, em 3 dias, nós vamos terminar, com a graça de Deus, o profeta Isaías. Se você tem tempo, avance, vamos adiante na leitura. Cada vez mais, a leitura ela vai ficando mais agradável, porque ela está mais próxima, historicamente, de Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.